Com muita alegria nesse momento, eu quero convidar aqui meu amigo, pastor Júlio César. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Rapaz, esse cabelo tá elegante. Meu Deus. É forte, Brasil. Seja bem-vindo. Pode trazer. Amém. Quantos estão alegres com a presença do pastor Júlio César aqui? Pastor Júlio César é um amigo desta casa. Para quem não sabe, há 3 anos, desde o dia que ela foi fundada, o primeiro pregador que foi convidado para estar conosco foi o pastor Júlio César. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Quando fundamos a Fortes, ele esteve conosco aqui. E diga-se de passagem que quando eu disse para ele que nós não tínhamos como pagá-lo, ele disse: não tem problema, eu não cobro. Você pode glorificar o Senhor por isso? E ele não perguntou o tamanho da igreja, ele não perguntou nenhuma outra realidade. Ele disse: eis-me aqui, eu queria te honrar por isso, meu amigo, pelo seu coração. E hoje ele está aqui mais uma vez, servindo ao Senhor, está voltando de férias, 36 dias de férias, é isso mesmo? Meu Deus, que coisa linda. Então estenda a sua mão para cá, vamos abençoá-lo, para que ele possa ser um veículo, um instrumento, para liberar uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Pai, nós queremos abençoar o teu filho, que hoje, ó Pai, com toda certeza, falará da parte do Senhor, uma palavra que o Senhor plantou no espírito dele. Que o Senhor possa liberar, ó Pai, algo que possa balançar as nossas estruturas. Usa o teu filho de maneira sobrenatural. Quando ele estiver aqui em Goiânia, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando a sua casa, guardando a sua esposa, guardando os seus 2 filhos, escondendo tudo que leva o seu nome. Abençoe, ó Pai, o teu filho, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Quem pode, mais uma vez, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que alegria estarmos juntos. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. É um prazer revê-los. Como disse o pastor Eduardo, eu estou voltando de um tempo com a minha família. Sempre quando chega no mês de dezembro, eu dou uma pausa para curtir minha casa, meus filhos. E agora na segunda quinzena de janeiro, melhor dizendo, eu paro também para estar com eles, aproveitando o tempo de férias. E tem sido um tempo muito bom. E eu estou feliz que minha primeira viagem de 2026 começa por aqui, né? Então, glória a Deus. Por isso, essa eu considero a minha casa. E sou sempre muito bem recebido aqui. Os irmãos sempre nos acolhem com muito carinho. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Nós temos uma história juntos, né? E na realidade, o pastor Eduardo lembra, eu ministrei aqui na transição, né? Estava tudo em transição, muita coisa acontecendo. E foi um momento muito profético. E assim Deus nos manteve aqui. E eu fico muito feliz de sempre retornar a essa casa, de sempre servi-los. Que seja um ano poderoso sobre essa igreja. Que seja um ano frutífero, um ano de muitos frutos através da sua vida. Que seja um ano de bênção, de portas abertas. Que seja um ano de surpresas da parte de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus o favor de Deus sobre você. O favor de Deus é um nível de graça, onde Deus responde orações que você ainda não fez. Eu profetizo que você vai viver esse nível de favor, que Deus vai surpreender você em todas as áreas da sua vida. 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 foi ano de plantação em meio à pandemia. Muitas sementes foram plantadas. 2026 é o start da colheita de Deus sobre a sua casa. Quem recebe isso, dê um brado de vitória ao Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Glória a Deus.
Eu quero ministrar num texto muito conhecido. Essa mensagem eu já tive a oportunidade de refletir nesse texto com vocês aqui, mas Deus falou ao meu coração essa tarde e eu quero refletir novamente nesse texto. E é um texto muito pregado. Pastores aqui, eu tenho certeza que já ministraram sobre esse texto. 2 Reis, capítulo de número 6. Mas eu não quero falar sobre o machado que cai. Eu quero falar sobre o crescimento que acontece nessa casa. Eu quero dar um tema para essa mensagem essa noite. Eu quero falar sobre crescimento e expansão. Duas coisas diferentes. Existem pessoas que acreditam que crescimento e expansão são a mesma coisa, mas não é. O crescimento, ele é diferente. Você pode crescer sem expandir. Por exemplo, uma empresa, ela pode crescer em faturamento. Ela pode crescer de maneira, fugiu a palavra, ela pode crescer de maneira local, mas ela pode não viver uma expansão, porque a expansão tem a ver com uma movimentação, não apenas local, mas uma movimentação geográfica. A expansão, ela acontece muito mais na vertical. O crescimento, ele acontece de maneira horizontal. E eu quero falar sobre isso, baseado nessa temática de 2 Reis, capítulo de número 6. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1. Quem tem uma Bíblia aí, abre, por favor, para nós meditarmos juntos. 2 Reis, capítulo de número 6. Você pode crescer aumentando o faturamento, eficiência de resultado dentro de uma operação que já existe, mas a expansão, ela envolve replicar um modelo que já existe. Ela envolve, por exemplo, abrir filiais, franquias. Isso é expansão. E eu quero falar de uma maneira mais espiritual. Como crescer e expandir. Como viver o crescimento e a expansão que Deus quer que nós venhamos viver. Diz assim o texto, está projetado aqui. Vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 1, diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Verso de número 2. Olha que poderoso isso. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. Verso 4, para encerrar, que eu quero ficar só nessa primeira parte. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E você diz amém. Texto muito conhecido, como eu disse. Eu tenho certeza que você já refletiu muito acerca desse texto. Mas essa é uma reflexão tão poderosa. É um texto tão simples, mas carregado de tanto ensinamento, que talvez eu não tenha tempo para compartilhar tudo aquilo que eu preparei para liberar para vocês essa noite. Mas eu quero ser bem rápido, bem sucinto, para não enfadar você, dizendo para você que a escola, essa escola de profeta que havia aqui, era um lugar físico. Esse era um lugar onde os profetas se reuniam para aprender como ouvir Deus. Há quem acredita que essas foram as primeiras escolas teológicas que surgiram. Elias foi um dos que deram crescimento a essa escola. Elias foi um grande profeta. Ele vem dessa linhagem profética de Samuel, caminha nessa linhagem profética, mesmo surgindo, parece que do nada, mas dentro de um propósito de Deus, em um tempo que 2 reis perversos, ou um casal de reis perversos, lideravam. E ele surge com uma palavra cirúrgica, pontual. E essa palavra cirúrgica e pontual, ela carrega um peso muito grande, porque ele diz: segundo a minha palavra não vai chover.
ele não usa a expressão Deus mandou. Ele está dizendo, eu estou dizendo, e Deus está chancelando embaixo. Mas antes de dizer que ele estava liberando uma palavra profética e Deus estava chancelando, ele diz o Deus na qual eu estou na presença dele, ou um Deus ao qual eu sirvo, um Deus que eu tenho relacionamento, um Deus que eu estou próximo a ele. Ele libera uma palavra mediante esse relacionamento que ele tem com Deus. Ele surge nessa época com essa palavra profética. É escondido no ribeiro do Querite, lá nas regiões do Querite, às margens do ribeiro, onde corvos o alimentam, onde a água que está ali serve para saciar a sede, enquanto há uma escassez de água muito grande na região norte de Israel. Mas a Bíblia nos deixa claro, a Bíblia nos diz que Deus cuida dele e Deus o sustenta. Depois de uma grande batalha que ocorre na história de Elias, que é a batalha do Carmelo, onde ele vence os profetas de Baal e os profetas de Azera, depois que ele os envergonha e ele os vence, a Bíblia diz que ele passa por um período de crise existencial muito grande. Elias, ele passa por esse período de crise, mas Deus o levanta para preparar profetas, para levantar profetas. E é aí que surge a continuidade dele, que é o profeta Eliseu. Eliseu anda com Elias, Eliseu caminha com Elias. Eliseu era um servo fiel de Elias. Onde o profeta Elias estava, a Bíblia diz que Eliseu estava junto. Toda a movimentação de Elias era feita com Eliseu. Toda a movimentação que Elias fazia, Eliseu estava ali servindo. A Bíblia diz que Elias, ele fundamentou essas escolas, e as mães, os pais da época estavam trazendo seus filhos para aprender a ouvir a voz de Deus, porque essa é a função do profeta. O profeta é aquele que ouve a voz de Deus e passa o querer de Deus para o povo. E esses profetas agora estavam ensinando a muitos jovens, a muitos alunos, e gerando discípulos em um ambiente físico, que também estavam aprendendo a ouvir a voz de Deus. Uma transição acontece. A Bíblia diz que Elias sobe num redemoinho aos céus, e a capa de profeta que estava sobre Elias agora está sobre Eliseu. E uma transição acontece. E eu quero já abrir aqui essa mensagem e aplicar na sua vida, dizendo para você que um ambiente de crescimento, e um ambiente de crescimento que vai ser consolidado num ambiente de expansão, é um ambiente onde transições acontecem. É um ambiente que está preparado para mudanças. É um ambiente que está apto a mudanças. Nós percebemos que estamos num ambiente onde Deus quer que nós venhamos estar, quando nós somos ensinados a ser apto a mudanças. Porque nós temos dificuldade com mudança. A gente tem dificuldade, a gente ora a Deus, a gente dobra o joelho, a gente pede para Deus para viver algo novo, para transicionar, mas temos dificuldade para entender as transições. Porque se o tempo de Elias se consolidou, o tempo de Eliseu precisa chegar. O tempo de Elias precisa passar para que Eliseu venha. O tempo de Moisés precisa passar para que o tempo de Josué chegue. Nós precisamos entender que transições são necessárias, e Deus quer preparar a sua mentalidade para algo novo. E olhe, preste bem atenção nisso aqui. Esteja apto à mudança se você quer viver o novo que Deus tem preparado para a sua vida. Ambientes de crescimento são ambientes aptos para transições. Como que a gente se prepara para a transição? Praticando a arte do desapego. A gente tem dificuldade de crescer, porque não estamos preparados para transicionar. Por que, pastor Júlio, a gente não está preparado para transicionar? Porque você se apega.
porque você vive apegado. Aí a nuvem se movimenta e você tem dificuldade de caminhar em direção à nuvem. Não tem como. Estamos num final de semana profético, e a palavra profética fala de sujeição à vontade de Deus, sim ou não? Você só vive debaixo da vontade de Deus se você estiver preparado para transicionar. Olha aqui para mim, não se apegue ao tempo de Elias, porque Elias é o profeta do fogo, mas Eliseu é o profeta do crescimento. Isso aqui eu vou repetir. Não se apegue. Elias é o profeta do fogo, fez cair fogo do céu de maneira sobrenatural. Mas Eliseu é o profeta do crescimento. Eu profetizo que o tempo do fogo vai ser necessário. Ele pode até passar, mas Deus vai trazer um tempo de crescimento e expansão sobre a sua vida. Quem recebe isso aqui faz alguma coisa, que Deus está nesse lugar. Não se apegue, porque Deus vai te transicionar. Não se apegue, porque Deus pode te transicionar. Transições são necessárias para o crescimento. Quem começou na escola de Gilgal foi Elias, mas ela não termina em Elias. Ela precisa continuar em Eliseu. A transição de Elias para Eliseu, ela é necessária. Essa transição, ela é necessária, porque não é só uma sucessão, é uma herança espiritual. Isso aqui é maravilhoso. Existem pessoas que Deus coloca na sua vida para um tempo. Não se apegue, não se apegue. O problema é que você se apega a tanta coisa. O problema é que a gente é tão apegado. Para você caminhar de uma maneira saudável dentro de uma transição, você tem que parar de dar resposta emocional para a movimentação que Deus quer que você faça. Vou repetir isso aqui. Para você viver o que Deus quer que você viva nessa estação, você precisa parar de dar resposta emocional. Quando Deus requer de você uma resposta racional, para de colocar o coração naquilo que você precisa colocar razão. Para de colocar seu coração em tudo, porque essa é uma geração muito almática. Essa é uma geração muito almática. Resposta emocional para tudo. E o desejo de Deus é que nós venhamos se movimentar no campo da razão. E viver no campo da razão é contrariar o seu coração. Seu coração está dizendo, se apega a Elias, e Deus está dizendo, eu tenho tempo de Eliseu. Seu coração está dizendo, fica aqui, e Deus está dizendo, olha aqui para mim, não se apegue a essa empresa que você está trabalhando, Deus pode te arrancar dela. Não se apegue a essa empresa, você está 10, 15 anos, está muito confortável, e Deus está dizendo, eu vou fazer você se debater um pouco. Não se apegue. Para de se apegar. O problema é que a gente foi treinado para a zona de segurança. Por isso que a gente gosta de concurso público. Porque eu quero estabilidade. Olha aqui, se tem uma coisa que não tem com Deus, é estabilidade. Não existe. Não, pastor Júlio, não existe estabilidade com Deus baseado na circunstância, não. Estabilidade com Deus é baseado na vontade de Deus. É você entender, Senhor, eu estou aqui enquanto o Senhor quiser que eu esteja. Mas se o Senhor abrir outra porta, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor preparar, eu estou disposto. Aleluia, levanta a mão que eu quero profetizar. Deus vai te tirar do campo das emoções e vai te trazer para o campo da razão. Deus vai te ensinar a parar de dar resposta emocional e dar resposta racional. Deus quer de você um culto racional. Transições são necessárias. Eu prego para a gente aqui que já está vivendo essa transição. Deus está dizendo, continua. Lá na frente vai fazer sentido o que não faz sentido agora. Tem alguém que pode liberar uma palavra para o céu de gratidão a Deus? Aleluia, aleluia.
Segundo, para você que está anotando, lugares de crescimento. Primeiro, crescimento tem a ver com transição. Segundo, crescimento tem a ver com expelir. Agora pega. Se você observar no texto de 2 Reis 6, o texto de 2 Reis 6 começa: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Começa com crescimento, sim ou não? Mas como que termina 2 Reis 5? Com Geazi. Geazi precisa sair para que haja crescimento. Quem era Geazi? Geazi era um dos filhos dos profetas. Geazi fazia parte dessa escola profética. Geazi, pastora Márcia, estava inserido nesse ambiente aqui. Geazi, ele era o Eliseu do Elias. Se Elias teve Eliseu, Eliseu teve Geazi. Olha o lugar que Geazi estava. Lugar de destaque, servindo um mentor. Só que ele não suportou. Quando Naamã surge na história e é curado, o que acontece depois da cura? Naamã vai oferecer uma recompensa. Naamã oferece uma recompensa para Eliseu, mas Eliseu não toca naquela recompensa. Por quê? Porque a recompensa não era para ele, era para a menina. Quem deu o endereço daquela bênção foi a menina. Eliseu não toca. Só que Geazi, no capítulo de número 5, ele traça uma estratégia. Se Eliseu não quis, eu vou correr atrás, vai que sobra alguma coisa para mim. Quando ele toca naquela oferta, quando ele toca naquela semente que não era dele, o que acontece? Ele fica leproso. Isso aqui me pega, porque a lepra precisa sair para que haja crescimento. Deus não dá crescimento em ambientes, olha aqui para mim, Deus não dá crescimento em alicerces comprometidos. Deus não dá crescimento em estruturas que não estão sólidas. Nós ouvimos uma mensagem pela manhã aqui que falou sobre princípios. E Deus não, preste atenção nisso aqui, com Deus não tem jeitinho brasileiro. Deus não abençoa, Deus não dá crescimento se eu estou quebrando princípios. Deus não dá crescimento se existe uma lepra. Existem situações na nossa vida que, já percebeu que às vezes parece que bate num platô, que você não consegue passar dali, porque tem alguma coisa ali que precisa ser arrancada. Geazi precisa sair. Eu sei que é difícil dar glória a Deus agora, mas pega. Deus não dá crescimento onde existe doença. Para que você viva o crescimento que Deus quer que você viva, a primeira oração que você deve fazer é: Senhor, me cura. Para você viver o crescimento que Deus quer que você viva, para que haja um ambiente de crescimento, você tem que orar: Senhor, arranca o leproso. Arranca o leproso da minha vida. Se tem leproso na minha mesa, arranca. Se tem leproso no meu círculo de intimidade, arranca. Se tem leproso em mim, arranca. Aleluia. Tem alguém que tem coragem de fazer essa oração aqui? Eu profetizo que Deus vai arrancar a lepra, para que haja um crescimento saudável em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Diga comigo: Geazi precisa sair. Está preparado para ver Deus arrancar Geazi? Eu tenho dificuldade com gente que ora pedindo para Deus fazer, aí Deus começa a fazer, ela se entristece. Cuidado com aquilo que você pede para Deus, porque Deus não vai trabalhar do seu jeito. Se você pede para Deus limpar a casa, primeiro Deus vai fazer aquilo que está bagunçado ficar mais bagunçado ainda, porque Deus precisa fazer com que as vísceras venham para fora. Deus precisa mostrar
Deus precisa trazer para fora. Às vezes a gente ora pedindo para Deus, Deus faça, Deus começa a fazer, Deus começa a mostrar os leprosos, você começa a chorar porque Deus está levando embora. Deus começa a mostrar a lepra, você começa a se compadecer. Olha aqui para mim, não tenha dó daquilo que Deus está tratando. Não tenha compaixão daquilo que Deus está tratando. Não tenha compaixão daquilo que é colheita. Você fica com dó, entregou na mão de Deus, deixa Deus moer, aleluia. Colocou na mão de Deus, deixa Deus fazer. Senhor, faça a tua vontade, arranca o que tem que ir. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Aleluia. Mas a gente fica com peninha. Gugu Dadá. É muito. Não romantiza o trabalhar de Deus, porque seu senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus. Geazi precisa ser arrancado. Geazi precisa ser extirpado. Só que olha aqui para mim. Talvez você olhe assim e fale, pastor Júlio, não estou identificando o Geazi. Comece a orar para você ver se ele não aparece. Pastor Júlio, eu não estou vendo a lepra. Comece a orar para ver se Deus não mostra para você. Quantas vezes eu comecei a orar, o Espírito Santo falou assim, filho, eu passei por uma situação agora na virada. Eu estava numa mesa e eu tenho pedido para Deus, Senhor, me ajuda a refrear a minha língua. Minha oração tem sido essa. Senhor, me ajude a falar menos. Porque esse é um dos órgãos mais difíceis de governar. Você governa a sua sogra. Você governa seu marido, talvez. Mas a língua. Aí eu estou nesse nível agora. Sim, passei por uma situação aí que eu tive uma colheita porque falei demais. E eu não precisava daquilo. Aí eu comecei, eu vim para a oração, comecei a orar, Senhor, me ajuda. Aí eu estou nas mesas, aí o Espírito Santo começa a falar para mim. Começa a orar que Deus começa a te controlar. Começa a orar que Deus começa a te guiar. Começa a orar que Deus começa a tirar seu coração de algumas coisas. Começa a orar que Deus tira o seu senso de justiça, e o senso de justiça dele aflora mais do que o seu. Começa a orar que você vai ver a mão de Deus trabalhando em você, através de você e por você. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. A oração expõe a lepra. A oração expõe um leproso que está dentro de mim. A oração expõe os leprosos que me cercam. Nós precisamos estar aptos a viver, a entender que lugares de crescimento expelem. Se você está crescendo, Deus vai expelir aquilo que... Deus vai arrancar. Talvez você está dizendo traz, e Deus está dizendo não, estou arrancando. Talvez você está dizendo, Senhor, abre porta, e Deus está dizendo não, antes de abrir eu vou tirar. Deus é perito, porque foi necessário Geazi sair. Olha aqui para mim. Existe uma lepra chamada ego que nos impede de crescer. Não adianta eu ficar aqui, eu profetizo que você vai crescer, mas tem um ego que está te impedindo. Às vezes o ego é sutil, às vezes o ego está escondido naquela de sutileza de dizer assim, eu não peço nada para ninguém. Às vezes o ego está escondido na sutileza daquele que diz assim, não gosto de incomodar ninguém. Talvez o ego está naquela sutileza de alguém que está dizendo assim, eu tenho uma casinha, um carrinho. Sabe a falsa humildade? O ego se esconde aí. O ego se esconde às vezes nas virtudes de gente que se acha virtuoso demais, de gente que exalta suas qualidades demais, de gente que olha para si. O ego tem o poder de mascarar nossa visão, a ponto da gente olhar para nós e ver só perfeição. Se você olha para a sua vida e se acha perfeito, você tem um ego maior do que o inferno. Por quê? Porque na presença de Deus,
nós somos? Nada. Paulo, quando pregava, dizia: miserável. Na presença de Deus, nós somos trapos de imundície, miséria. Na presença de Deus, não somos. E deixa eu falar com os homens aqui, me perdoe, eu amo vocês. Às vezes o nosso ego faz a gente se achar o suprassumo da fortaleza, de achar que a gente não precisa de ajuda, de achar que a gente não precisa de nada. Às vezes o ego do homem faz ele entender que ele é não, você não pode chorar. Você foi treinado para isso. O seu ego foi alimentado. Na primeira vez que você ouviu, o homem não chora. Você não chora. Você não demonstra fraqueza. Às vezes o ego está em se achar divindade. A gente quer ser divino numa terra que Jesus se fez homem. E o que mais me chama a atenção em Jesus não é a sua divindade, é sua humanidade. Eu aprendo mais com Jesus humano do que com Jesus divino. É lindo ver Jesus acalmando a tempestade, mas é mais lindo ver Jesus chorando a morte de um amigo. É lindo ver Jesus ressuscitando Lázaro, mas é lindo ver Jesus chorando num jardim dizendo: Senhor, passa de mim esse cara. O seu Jesus teve medo. E por que você não admite que tem? O seu Jesus teve pânico, pavor. E você aí se achando o mega, ultra, power virtuoso. Reconheça a sua fraqueza. Às vezes, olhar para a esposa e dizer assim: amor, eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Às vezes, sentar com um psicólogo e dizer: eu preciso de terapia. Às vezes, a gente precisa sentar com alguém, compartilhar aos santos as vossas necessidades. O ego vai te isolar e vai te deixar lá sozinho. O ego vai te levar para o topo de uma montanha e vai deixar você lá sozinho. Mas a humildade. Um dia eu li uma frase de um escritor, de um pensador, uma frase poderosa. Ele diz assim: o dia que eu me achei santo, eu subi no topo da montanha e falei: Deus, fala comigo. E Deus falou: desce, porque eu habito no meio do meu povo. Eu li essa frase, isso mexeu comigo. Você consegue imaginar alguém que subiu no topo de uma montanha e disse: Senhor, fala comigo. E Deus falou: desce, vá para o meio do povo, porque eu habito no meio deles. Às vezes a palavra de Deus que você quer ouvir não está na boca do pastor Eduardo, não está na boca do pastor Júlio César, está na boca dos seus filhos dentro de casa. Às vezes a palavra de Deus que você precisa ouvir não está na boca do pregador da noite, está na boca da sua esposa, que está sendo usado por ele para te direcionar. Ei, mulher, às vezes a boca de Deus que você precisa ouvir, aleluia, a voz que você precisa ouvir está nos lábios dele. Deus não usa forma, Deus usa formas. Eu profetizo que Deus vai matar o nosso ego nesses dias. Ai, se tem alguém que tem coragem de levantar a mão aqui e dizer: Senhor, ai, sepulta o meu eu, não massageie o meu ego, Senhor, amassa ele. Ah, Senhor, quebra o meu eu, para que eu seja conforme o Senhor quer que eu seja. Tem alguém aqui que pode orar dessa forma? Ele está nesse lugar para ouvir a sua oração. Aleluia, Deus está aqui. Que palavra pesada, pastor Júlio, mas necessária. Você quer crescer? Desce. Você quer crescer? Seja humilde. Você quer crescer? Diminua. Você quer crescer? Às vezes a gente está no nível de João Batista. Eu quero crescer, Senhor, que eu diminua. Mas às vezes a gente precisa ir para o nível de Paulo. O nível de João Batista é maravilhoso, Senhor, que eu diminua para que tu apareça. Mas o nível de Paulo: já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você está crucificado, nada mais vive, somente Ele através de você. Aleluia. Terceiro, crescimento tem a ver com mudança de mentalidade. Isso aqui é óbvio. E talvez uma das maiores dificuldades que a gente tem.
Trago para gente aqui que cresceu debaixo de padrões. Padrões foram instalados dentro de você. Padrão que o pai estabeleceu, a mãe estabeleceu. Gente que foi estabelecido através de uma forma de agir, de uma forma de se posicionar. Aí vem Deus e vem quebrando a gente, né? Porque mudança de mentalidade não tem a ver com uma roupa diferente, não tem a ver com branding, como diz os nossos irmãos do meio empresarial. Não tem a ver com uma nova roupagem, não tem a ver com uma estrutura, porque não é a estrutura que move o crescimento, é o crescimento que move a isso. Vou repetir. Não tem a ver com a estrutura, porque a estrutura não move crescimento. Pode colocar aqui a melhor estrutura que tiver. Aleluia. Tem templos no Brasil que são estruturas poderosas, mas o que tem de gente doente dentro você não faz ideia. Porque não é a estrutura que move o crescimento, é o crescimento aqui dentro que vai mover a estrutura. Aleluia. A estrutura vai se movimentar porque você está crescendo. Quando a sua mentalidade muda, a sua forma muda, o seu jeito de agir muda. Estava com os irmãos na mesa hoje falando, eu tô tirando o açúcar da minha alimentação. Aí hoje o pastor Eduardo olha para mim, ele é generoso. Ele olha para mim e fala assim: pastor, tem um pudim. Tem um pudim maravilhoso aqui. O meu desejo quis dar uma resposta agora. E ele falou da minha sobremesa preferida. Pergunta para ele se eu comi o pudim. Não. Por quê? Por conta da mentalidade. Eu dou um não quando eu compreendo, quando eu entendo. Quando você compreende, você entende, você aprende a dizer mais não do que sim. E ambiente de crescimento é ambiente de não. Ambiente de crescimento é ambiente que te limita. Ambiente de crescimento, olha aqui para mim. Ambiente de crescimento é ambiente de liberdade, não de libertinagem. Porque ambiente de libertinagem você faz o que quer. Ambiente de liberdade, o avião voando é livre, sim ou não? Mas ele tem uma carta de voo, que se ele não obedecer, ele cai, sim ou não? O crente voando é livre, sim ou não? Mas ele tem uma carta de voo. Aleluia. Aí eu voando, sou livre, Deus me chamou para a liberdade, sim ou não? Mas olha a minha carta de voo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me... A carta de voo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo que for fazer, façais para a honra e glória do nome do Senhor Deus. Olha a minha carta de voo. Deus me chamou para a liberdade. A liberdade diz: como pudim. Mas a carta de voo está dizendo não. Às vezes a gente só precisa de uma mentalidade grandiosa, porque existe uma mudança de mentalidade aqui. Os meninos estão querendo crescer. Não é um método de crescimento que está sendo gerado, é uma resposta. Os meninos querem crescer. E quando a gente quer crescer, a gente dá resposta. Ambiente de crescimento é ambiente de resposta. Como assim, pastor Júlio? Quantas mensagens você ouviu o ano passado? E você está do mesmo jeito? Porque se você estiver do mesmo jeito, é porque você não aprendeu a dar uma resposta para aquilo que você ouve. A mensagem mais importante não é a mensagem que você ouve, é a mensagem que você vive. Mais importante do que vir aqui ouvir uma mensagem é dar uma resposta para a mensagem lá fora. A mudança de mentalidade é uma resposta. É Zaqueu olhando no meio se sentindo um impostor, mas olhando para Jesus e dizendo assim: mestre, eu vou retribuir.
Se eu devo a alguém, eu vou retribuir. O que eu estou dizendo para você? O que eu quero dizer para você? Que mudança de mentalidade requer ação. Haja. Chegou a hora de sair do campo da projeção e vir para o campo da ação. Chegou a hora de parar de viver de revelação, de revelação superficial e vir para a revelação, sabe, a revelação prática, para o dia a dia. A revelação prática do dia a dia é aquela que você devia, você começa a pagar. Que você enrolava todo mundo, para de enrolar. A revelação que faz você dizer sim, sim, não, não. A revelação que faz você dizer eu vou, você aparece. Se não aparece, pelo menos liga e diz não consegui ir. São coisas do dia a dia. A mudança de mentalidade faz você viver uma postura diferente. Um mau pagador se torna um bom pagador. Aquela pessoa que caminhava de um jeito, caminha de outro. O que foi gerado nela? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Só tem uma forma de experimentar as 3 características da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, transformando a renovação da vossa. E isso aqui é difícil. Pega um morador de rua e leva para casa para você ver. Dá um banho nele. Coloca a melhor roupa que você tem. Você pode morar numa mansão. Se você colocar um morador de rua lá, você vai ter dificuldade de segurar ele lá dentro. Por quê? Porque ele acha que a rua é a casa dele. Lembra daquele filme Conde de Monte Cristo? Não sei se alguns aqui assistiram. Eu gosto muito daquele filme. O camarada passou anos numa masmorra, morando num presídio terrível de segurança máxima, fundado numa rocha. Ele dormia no piso. Quando ele fica rico, que ele descobre aquele tesouro, que ele compra uma mansão. Tem uma cena em que o rapaz que serve ele, o mordomo, entra dentro do quarto dele. Ele está num quarto maravilhoso, espetacular, e ele não está dormindo na cama, ele está dormindo no chão. Porque foi uma vida dormindo no chão, a ponto da mentalidade dizer para ele, a ponto daquele padrão estar tão intrínseco nele, dele achar que a cama o chão é mais confortável que um colchão maravilhoso. Quanta gente miserável você conhece assim, que achou que a miséria era o padrão de vida que foi estabelecido para ele. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Existem padrões dentro de nós que Deus vai mudar. Existem coisas que que está dentro de você. Escassez. Irmão, a tal da escassez. Jesus amado. Eu lembro um dia, queria que minha esposa estivesse aqui. Eu vou trazer ela aqui esse ano em nome de Jesus. Eu queria que minha esposa estivesse aqui. Eu lembro um dia, minha esposa veio de uma família muito humilde. Eu lembro um dia que eu estou dentro de uma loja com ela e ela começou a fazer cálculo. Calculando. E eu estava cansado. Toda loja que entrava era aquela questão de... Eu olhei para ela e falei assim, amor, compra. Não, mas a gente tem que fazer isso, dinheiro. Sempre preocupado. Falei, ei, você merece. Aí ela olhava e dizia, será que eu mereço? Aí eu entendi que a dificuldade dela era entender o que era dignidade. Às vezes tem gente que não consegue experimentar o melhor de Deus porque não se acha digno. Às vezes tem gente que acha que não pode ter, porque se ter vai ofender alguém, porque acha que se tiver vai, sabe, isso foi instalado dentro de nós, estabelecido dentro de nós, a ponto da gente ter dificuldade de desfrutar porque a gente se acha indigno. Ei, para. Deus tem o melhor para você. Com relação à salvação, você não merece. A salvação é um favor imerecido. Agora as bênçãos de Deus,
Deus ama recompensar filho obediente. Eu vou repetir, Deus ama recompensar filho obediente. Eu quero profetizar, hein? Levanta a mão em nome de Jesus. No meio dessa crise que tem no Brasil, eu profetizo que Deus vai levar você para viajar. Aleluia. Se prepare para tirar aquela viagem internacional, aquele roteiro internacional. Eu profetizo em nome de Jesus. Para de se preocupar o que vão dizer, deixa pensar. Deus vai fazer você desfrutar expansões geográficas, memórias que você vai viver com a sua casa, com seus filhos. Se você recebe isso, faz alguma coisa aí. Aleluia. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é favor de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Precisamos viver essa mudança de mentalidade. Deixa eu te dar mais uma característica do crescimento. Aleluia. Crescimento tem a ver com visão. Eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Eu amo falar sobre visão. Tem um vídeo meu no Instagram que viralizou falando sobre visão, e eu amo andar com gente visionária. Eu amo andar com pessoas visionárias. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. A visão gera movimento. Eu gosto de vir para Goiânia, que todas as vezes que eu sento com o pastor Eduardo, ele tem um projeto. Eu não lembro de ter, eu olho para ele, eu fico assim, homem, para. Todas as vezes que eu sento com ele, ele tá se movimentando. Porque estar com pessoas visionárias é assim. Gente visionária não é gente acomodada. A visão vai fazer você se movimentar. O que é visão? Visão é uma expectativa de futuro. A visão e a ansiedade elas são parentes distantes, mas são quase a mesma coisa. São parentes distantes, mas que se parecem, mas a raiz é diferente. Como assim, pastor Júlio? A ansiedade também te coloca no futuro. Só que a ansiedade é um destino incerto. A ansiedade, ela te leva para um lugar que é irreal, é ilusório, é fictício. Mas a visão te leva para o campo da certeza. Porque o alimento da visão se chama fé. E todo visionário tem uma fé. Ele não tem dinheiro às vezes, mas ele tem fé. Ele não tem recurso, mas ele tem fé. Isso é visão. É Caleb pisando na terra prometida. Está todo mundo olhando as dificuldades e ele está dizendo, essa terra é nossa. Essa terra Deus prometeu. Aleluia, aleluia. O ansioso está pisando na terra e está dizendo, será que a gente vai vencer esse povo aqui? Será que vai dar certo? Eu estou me vendo lutando aqui, gastando energia e perdendo a guerra. O visionário está dizendo, eu estou me vendo lutando essa batalha e vencendo, em nome de Jesus. Deus quer te dar uma visão tão grandiosa. E sempre que Deus quer ampliar a visão de um homem, Ele conecta esse homem a uma mulher visionária. Sempre que Deus quer ampliar a visão de uma mulher, Ele conecta ela a um homem visionário. Lembra de José e Maria? Você acha que a visão era só para Maria? Se fosse só para Maria, o anjo teria falado só com Maria e teria ido embora. Mas o mesmo anjo que fala com Maria, fala com Zé. Por quê? Porque a visão é dos dois. Olha aqui para mim, marido, para de ficar atrapalhando a visão da sua esposa e entra no fluxo com ela. Olha aqui, esposa, para de ficar atrapalhando a visão do marido e entra no fluxo com ele. Se você crê, meu amor, eu tô com você até o fim. Aleluia. Se Deus chancelou, avança. Aleluia.
para cima. Você que é solteiro, Deus quer casar você com... Deus está preparando um visionário para andar com você. Porque homens de propósito e mulheres de propósito são visionários. Eles estão vendo aquilo que você não viu. Eles estão vendo aquilo que nem você está vendo. Eu profetizo em nome de Jesus. Cadê os solteiros? Os solteiros, os solteiros. Quantos casamentos o senhor fez em 2025? Vai fazer 3 vezes mais em 2026. Receba, solteiro, em nome de Jesus. Faz alguma coisa aí. Vai ter dia de casamento aqui que vai ter noiva saindo e noivo chegando. Você vai casar em nome de Jesus. A visão nos move. Todo homem que tem uma visão, ele tem 3 coisas. O homem visionário, ele tem... São 3 coisas que está intrínseco nele. Primeiro, todo visionário tem uma palavra. Ele caminha numa revelação. Todo visionário, pastor Eduardo, ele tem uma palavra. Isso sustenta ele. Essa é a primeira característica de um homem visionário, de uma mulher visionária. Ele tem uma palavra. Isso sustenta. Segundo, todo homem visionário, toda mulher visionária, ele vê o que muitos não estão vendo. Quando Deus leva o profeta Ezequiel para o vale de ossos secos, é para ampliar a visão dele. Deus quer que ele enxergue aquilo que ele não está enxergando. Deus quer ampliar a visão. E ser visionário na ótica do eterno Deus é ver o que Deus está vendo. Então é isso que Deus quer que você veja, o que Ele está vendo. E ver o que Deus está vendo não é andar por vista, é andar por uma visão. Vista é o que eu estou vendo aqui, é o que eu estou enxergando. A vista faz eu enxergar apenas aquilo que está na frente do meu nariz. Mas a visão, sabe quando você está andando com alguém que está construindo uma casa e está dizendo para você, ó, aqui vai ficar tal coisa. Aí você olha, você vê tudo arrebentado, o pedreiro fez uma bagunça. Mas ela está te mostrando a casa e ela já está te mostrando como se já fosse. Ela está dizendo, não, está na construção e a decoração está pronta. Sabe quando você está andando dentro da casa dela, ela está mostrando, então aqui vai ficar o quarto do bebê. Aí você chega e fala, e ela ainda está grávida. Aí você olha e ela não sabe, ela não tem nem certeza se o bebê vai nascer. Mas o quarto está pronto. O enxoval está pronto. Porque a visão faz você estar sempre 2, 3 passos à frente. Não no campo da incerteza. Por isso que pare de andar segundo a ansiedade e comece a caminhar segundo a visão que Deus quer que você tenha. Porque a visão te leva para aquilo que é concreto. Sabe? Quando você olha aquele lugar e você já está orando e dizendo, isso aqui é meu, ninguém toca. Isso aqui é meu. Levanta a mão para repetir, para receber isso em nome de Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor. Deus vai fazer você não andar mais por vista. Deus vai fazer você andar por fé. A visão será proporcional à sua fé. E Deus está aumentando a sua fé nesses dias. Quem recebe faz alguma coisa aí. Terceiro, todo homem, toda mulher visionário, ele caminha num nível de fé chamado sobrenatural. É por isso que você fica doida com a sua esposa, que ela está querendo comprar coisa que nem tem dinheiro. Você fica doidinha, calma que tem um negócio de Deus aí. É um nível de fé. Você está ali olhando o seu recurso e calculando, a casa tem que ser de 1 milhão, e ela está olhando casa de alto padrão de 3, 4, 5 milhões. É quase uma irresponsabilidade. Aí você fica em dúvida se essa mulher é irresponsável ou se ela tem uma fé que você não tem. Não critique ela. Calma que tem um fluxo aí que você precisa entrar.
Porque a fé que move o sobrenatural. Olha aqui para mim. Não espere Deus te levar para lugares extremos para você ter a fé que Ele quer que você tenha. Não espere ficar doente e receber o diagnóstico do médico para dizer agora eu preciso de fé, porque você não teve antes. Porque tem gente que só quando Deus leva ele para os extremos, que parece que aí é como se a fé fosse o último recurso. Você vai esperar a fé ser o último recurso para se apegar a ela? Eu me apego à fé porque ela não é o último recurso que eu preciso. Ela é a primeira busca da minha vida, da minha alma. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver o sobrenatural nesses dias. Você vai orar por cura e Deus vai curar. Você vai dizer: Senhor, abre a porta, Deus vai abrir. Você vai ver o fruto de palavras proféticas que você vai liberar acontecendo diante dos seus olhos. Veio uma estação sobrenatural sobre você. Se você recebe, por favor, faz alguma coisa aí. Aleluia. 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 Eu caminho para fechar a mensagem. Só existe crescimento dentro da vontade de Deus. Nós estamos falando de vontade de Deus. Quando existe pertencimento. Você não precisa ter a vontade de Deus. Você precisa pertencer à vontade de Deus. Porque tudo que você tem, você pode perder. Agora, pertencimento, Deus não quer que você caminhe na vontade dEle. Deus quer que você pertença à vontade dEle. E pertencer é estar conectado, ajustado, alinhado a ponto daquilo e você ser uma coisa só. Por exemplo, você pertence à sua esposa pertence a você. Ambos são uma só carne. Você pertence a Fortes em Cristo, você congrega aqui, você faz parte do DNA dessa igreja. Então esse pertencimento está tão inserido, intrínseco dentro de você, que onde você vai, lembra de Pedro tentando negar? Aí as pessoas olhavam e diziam assim: rapaz, essa sua fala te denuncia que você é de lá, que você anda com eles. Ele era tão pertencente que até negando, ele teve dificuldade de contrariar a visão das pessoas. Porque a fala denunciava, o modo de se portar denunciava. Pertencimento, pertencer à vontade de Deus é as pessoas olhar para você e dizer assim: rapaz, seus olhos brilham diferente, a maneira de você se portar é diferente, você fala diferente, você caminha diferente. Pertencer à vontade de Deus é entender que esse pertencimento vai fazer você caminhar na contramão da lógica. E não existe pertencimento sobre algo que eu já falei nessa igreja e quero repetir. Pertencimento tem a ver com crescimento. Você só cresce aqui dentro se você se sente pertencente. Se você não se sente pertencente a Fortes em Cristo, você vai ter dificuldade de crescer aqui dentro. Se você não se sente pertencente àquela empresa que você trabalha, você sabe que foi Deus que colocou você lá, mas você não quer ficar lá, você não vai crescer lá. E pertencer à vontade de Deus tem a ver com sujeição, submissão total, obediência total. Porque não existe meia obediência, existe. Por exemplo, sua mãe pedia para você ir na padaria comprar 10 pães, você trouxe 9, você obedeceu? A não ser que tenha acabado os pães. Mas se tem lá, você chegou lá na frente do padeiro e disse: e agora? Quantos pães eram? Levou metade. Você obedeceu? O que a mãe olhar para você e disse assim: eu te pedi quanto? Aí, não obedeceu. Então essa é a dificuldade. Não existe meia obediência.
E eu vou te falar sobre 3 inimigos do pertencimento. Primeiro inimigo do pertencimento: coração dividido. Você não cresce num lugar que você está dividido. Você não cresce. Exemplo, você congrega aqui, mas seu coração está na outra igreja. Você não vai crescer aqui. Não vai. Mas você sabe que foi Deus que colocou você aqui. Só que mesmo assim você ainda está brigando. Você vai crescer aqui? Sinto muito, você não vai. Você não cresce se você não gosta de Goiânia. Olha aqui para mim. Se você mora aqui, tem certeza que Deus te trouxe para cá, mas você não ama essa cidade, você não vai prosperar aqui. Aí, olha aí, está entendendo? Você não ama, você não prospera no lugar que você não ama. Você não prospera. Sabe o lugar que você está dividido? Você quer crescer, quer ser abençoado aí. Se você não ama aí, me responda. Deus não abençoa pessoas divididas. E eu vou repetir isso aqui: Deus não abençoa aquilo que está dividido. Reino dividido não subside. Reino dividido não subside. Mora em Goiânia, mas o coração, aí fica, eu moro nessa cidade, mas eu sou doida para voltar para Curitiba. Por que não voltou? Para com essas palavras. Você não sabe o quanto você se prejudica e se sabota ficar falando um negócio desse. Ai, eu amo o fulano. Ei, se tem uma coisa que atrapalha a gente viver um novo de Deus, chama-se saudosismo. Ah, eu vou falar. Vou falar. Quer crescer, se prepara para apanhar. Tenho dificuldade com crente que vive de passado. Não porque é a igreja do passado e Deus mudou. Ai, pastor, mas não tem mais avivamento. Outro dia eu ouvi essa ladainha. Pastor, eu não creio mais em avivamento. Deu uma vontade de falar, mas a gente segura, porque a gente tem domínio próprio, fruto do Espírito, nem tudo se fala. Mas só vontade de falar. O problema é que a gente está esperando o avivamento coletivo, quando a gente devia buscar o avivamento individual. Se você não está queimando sozinho, não peça para Deus queimar todos. Aleluia. É um crente gelado culpando o gelo dos outros. É gente que não dá glória, não dá aleluia. É gente que não glorifica. Quem manda se você quer que Deus queime o ambiente, começa a pegar fogo sozinho. Aleluia. Que aleluia, porque quando você pega fogo sozinho, você olha para os lados e vai ver que tem um braseiro aqui essa noite. Aí senta para aquele churrasco, aí fica falando: no meu tempo, amo você. Os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: mestre, que coisas grandiosas a gente fizemos. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: se vocês crerem, vocês farão obras maiores. Sabe o que Jesus estava dizendo? O que eu fiz no passado foi maravilhoso, mas o que vocês farão, aleluia. Eu quero profetizar que a igreja dos nossos filhos será mais poderosa que a igreja que nós estamos vivendo. Ai, eu quero liberar. Eu creio que a igreja dos nossos filhos, se Jesus não voltar, a igreja dos nossos netos será mais poderosa do que a nossa. Se tem alguém que pode dar um brado de vitória ao Senhor por essa palavra. Aleluia. 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 Eu vou dizer, você sabe qual é o problema? Que a gente não crê mais em continuidade, porque a gente demonizamos coisas que não precisavam ser demonizadas. Quer um exemplo? Não é desabafo. Não estou desabafando. Eu só estou pregando de uma maneira mais contemporânea. A gente demonizou até faculdade.
Não, meus filhos não podem ir para a faculdade, porque se eles forem para a faculdade, eles vão ser doutrinados. Sabe por que as ideologias? Eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de ideologias. Sabe por que as ideologias cresceram? Porque a igreja recuou onde deveria ter avançado. Porque jogamos no colo de Satanás aquilo que era para ser nosso. Daniel entrou na Babilônia, mas a Babilônia não contagiou Daniel, não contaminou Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na Babilônia, mas a Babilônia não contaminaram eles. A faculdade não é de Satanás, ela é dos nossos filhos, e nossos filhos vão queimar lá dentro. Ai, eu recebo essa palavra. O que nós precisamos, e eu caminho para encerrar, é ajustar o coração nesses dias. Alinha o coração. Para de se dividir, porque Deus não abençoa a gente dividida. A mulher de Ló se dividiu. A mulher de Ló saiu da cidade, mas o coração ficou na cidade. Quer crescer aqui? Coloque seu coração no lugar que Deus te ordenou, e quieta o facho. Para de se debater. Quer viver a vontade de Deus? Se prepare para ver Deus contrariar a sua. Eita, essa aqui dói. Se prepare para ver Deus te colocando em caminhos e lugares. Se prepare para Deus te dar acessos que você não quer ir. Se prepare para ver Deus fazer você se movimentar e contrariar você. Quem nunca entrou na oração com Deus no secreto de madrugada, falando assim: Senhor, senta aqui, vou mostrar que a minha vontade é melhor que a do Senhor. Quem nunca? Hashtag tamo junto. Ó Senhor, eu amo a direção que o Senhor me deu, mas vem comigo, a minha direção é assim, cara. Eu encerro dizendo para você que crescimento e expansão tem a ver com ampliar a visão, mas descer para o Jordão. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos para o Jordão. Uma das partes mais baixas de Israel chama-se Jordão. Jordão, na realidade a palavra Jordão fala daquilo que desce. Jordão, pastor Rodrigo, fala, eles estão querendo crescer, mas a lógica do reino de Deus não é crescer para cima, é crescer. Quando eles dizem vamos até o Jordão, eles estão dizendo nós vamos crescer. É interessante que eles estão dizendo nós vamos para o Jordão cortar vigas. Eles estão dizendo a gente vai descer para ser desconstruído. A gente vai descer para desconstruir. E se prepare, de maneira profética, eu estou aqui como profeta para a sua vida esse ano. Esse é o ano que Deus vai te desconstruir. Está preparado para ver pedaços seus ficarem para trás? Está preparado para ver hábitos ficarem para trás? Está preparado para ver atitudes a ponto de você olhar para você e dizer, nem eu me conheço mais? Está preparado para você olhar para você e dizer, meu Deus, eu agi assim, agora estou agindo totalmente diferente? Está preparado para ver esse gênio impulsivo tomar lugar de uma mansidão, de uma calmaria? Está preparado para ver lugar que você explodia e dava uma resposta emocional, ver você guardando palavras, se levantando e indo embora? Está preparado para ver Deus te dando tanta sabedoria, para ver você se movimentar poupando energia, deixando resposta para quem não merece para trás e avançando em direção ao que Deus tem preparado para você? Esse é o ano que Deus vai dizer, para de perder tempo. Deus vai te chamar para a sabedoria de remir o tempo.
Lembra de Moisés dizendo nos Salmos: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ele estava dizendo: Senhor, me ensina a remir os meus dias. Ele estava dizendo: Senhor, me ensina a poupar energia. Aleluia. Você já perdeu tempo com tanta coisa. Perdeu tempo com mágoas, com ódio, com raiva. Perdeu tempo com traumas. Perdeu tempo com tanta coisa. E Deus está te trazendo para o Jordão para te desconstruir. Há uma versão sua que vai florescer nesses próximos dias. Ai, eu sinto Deus nessa palavra. Há uma versão sua que vai vir para fora nos próximos dias. Deus tem um poder de fazer a glória da última casa ser maior do que a glória da casa que se passou. Veio o novo de Deus sobre você nesses dias. Fique em pé, dando um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Deus está nos chamando para descer para o Jordão cortar madeira. Deus está nos chamando para o Jordão para cortar madeira. Deus está nos trazendo para o Jordão para cortar madeira. Se prepare para ser desconstruído. Vai doer, mas é necessário. Está doendo, mas é necessário. Aguenta, soldado ferido. Você está sendo lapidado por Deus. Que Ele cresça, aleluia. que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Aleluia, 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 aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua. Deus está te desconstruindo. Deus está te transicionando. Deus está te moldando. Deus está ampliando a sua visão. Há uma visão perfeita. Há uma ampliação de visão. Segura. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Pastor, eu quero aproveitar, começar esse ano com o pé, aleluia, com o pé direito. Aleluia. Eu quero convidar você para se entregar a Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Pastor, eu quero me entregar a Cristo. A minha esposa já é, mas hoje eu quero me entregar. Deus está me falando que tem um homem aqui, que a esposa dele está orando por ele há tanto tempo. E o Eterno está dizendo que hoje é o momento da sua decisão. Venha. Venha que nós estamos em guerra pela sua vida agora. Venha. Você que está aí, você mulher, eu preciso me entregar. Pastor, eu quero começar esse ano nos pés do Senhor Jesus. Sai do seu lugar e venha que eu quero orar por você. Saia, venha rápido, que eu quero orar por você. Você que faz tempo que não participa da ceia, que está afastado, você que se perdeu, você que esmoreceu pelo caminho, você que perdeu a força de ir para a igreja, faz tempo que não vem e hoje quer voltar para ter essa aliança com Deus. Sai do seu lugar e volta. Venha. Deus quer fazer você crescer. Mas o primeiro passo é você que dá. Deus está me falando aqui que tem. Ah, pastor Júlio, eu tenho vergonha. Não, vergonha é ir para o inferno. Vergonha é perder a preciosidade da salvação que Ele tem para você. Sai do seu lugar e venha se entregar a Ele. Não estou te chamando para te aceitar. Ele já te aceitou. Não sois vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Aleluia, aleluia. Oh, você pode celebrar ao Senhor. Oh, tem mais alguém. A terra clama. Oh,
fortes em Cristo. Mais uma vez Você vai queimar na presença do Senhor. Desce o céu sobre nós. Desça o céu sobre nós. Deixa o céu descer. A terra Grita. Esse será o melhor ano da sua vida. Esse será o melhor ano da sua história. chama. Mais uma vez. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vai, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. Tem mais alguém para Jesus? Estenda a mão para cá, nós vamos orar por eles. Entregamos essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Cremos na restituição e cremos que a salvação chegou a essa casa. Eles dirão, Senhor, de maneira profética: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, se o nome deles já está escrito no teu livro, fortaleça eles. Se ainda não está, escreve, Senhor. Fortalece eles para caminhar nessa jornada até o céu. Nós os abençoamos. Sepultamos, Senhor, debaixo da tua palavra o passado deles, Senhor. O passado sepultado. E eis que tudo se fez novo sobre a vida dos teus filhos. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Erga as mãos lá em cima. As mãos lá em cima, que eu quero orar por você. Eu declaro crescimento e expansão em todas as áreas da sua vida. Se prepare para crescer nos próximos 6 meses o que você não cresceu nos últimos 10 anos. Se prepare para crescer nos próximos meses o que você não cresceu nos próximos 10 anos. Todo lugar que colocar a planta do seu pé vai crescer. Todo lugar que você colocar as mãos, haverá crescimento da parte de Deus e expansão. Crescimento nos negócios, crescimento, aleluia, nas finanças, crescimento nas emoções, crescimento no casamento, crescimento na jornada de solteiro. Você que é solteiro, crescimento, aleluia, na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, crescimento no seu espírito. Deus está fortalecendo você por dentro. É um tempo de fortalecimento. Deus está desconstruindo você para que você seja uma casa adornada, uma casa próspera, uma casa, aleluia, ataviada segundo os olhos e os planos dele. Eu profetizo crescimento em todas as áreas da sua vida, fortalecimento. O inferno perdeu. Nós decretamos a falência do inferno contra a sua casa. Nós decretamos a falência do inferno contra a sua vida. Nós decretamos toda a palavra maldita, fé que foi arquitetada no inferno contra a sua vida, desfeita agora, em nome de Jesus. Toda obra feita nas escuras, no ocultismo, toda obra, toda bruxaria, feitiçaria, saia em nome de Jesus. Toda obra feita na mesa branca, no ocultismo, no império das trevas, seja aniquilado em nome de Jesus. E que você viva os maiores milagres da parte de Deus. Eu profetizo saúde, 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 artérias desentupidas, seu coração bombando, são, em nome de Jesus, todas as veias que correm o seu corpo, em nome de Jesus, aleluia, desentupidas, todos os músculos atrofiados, ou que estejam atrofiados, sejam desatrofiados agora. Sai dor na coluna, sai dor no ciático, sai dor nas costas. Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu profetizo cura
declaro sobre a sua vida: todos os remédios de tarja preta serão arrancados da sua vida, em nome de Jesus. Debaixo da autoridade que eu prego, eu repreendo o câncer, dor de cabeça, enxaqueca. Sai agora em nome de Jesus. Toda dor crânica, toda dor crônica, saia. Nervos, músculos, células renovadas, todas as células doentes sejam expelidas do seu corpo, que elas morram, que elas sejam, aleluia, aleluia, que elas sejam expelidas, aleluia. Pedra no rim, sai. Todos os ossos, eu profetizo todos os seus órgãos sarados, curados, para que você desfrute do melhor de Deus nessa terra. Se você crê, glorifica. Levante as suas mãos e adore ao Senhor, vai. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez declara ao Senhor. Quantos foram abençoados, diga glória a Deus.